Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Na manhã de hoje, a gente vai falar aqui bastante sobre internet, banda larga, novas tecnologias e, para tanto, a gente trouxe aqui um dos Midas dessa área aqui na região, um amigo nosso. Ele é o diretor de negócios da FibraLink, o Rodrigo Barroso. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Patrick. Bom dia, o pessoal que está em casa, hein? Além do Rodrigo, também está conosco aqui para ajudar os questionamentos o nosso colega Walter Oliveira, que é da equipe de TI aqui do Grupo Correio de Comunicação. Bom dia, Walter. Bom dia, Patrick. Bom dia você que está em casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. Volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui Rodrigo Barroso, da FibraLink, e também nosso colega de trabalho, Walter Oliveira, aqui da equipe de TI aqui do Grupo Correio, e a gente vai conversar bastante aqui sobre as novidades da tecnologia, sobre banda larga. Quando se fala em banda larga aqui em Marabá, a FibraLink tem tudo a ver, é uma das empresas que desbravadoras nessa área aqui, trouxe o perfil que a gente está utilizando hoje como usuário de internet aqui em Marabá, tem muito a ver com o trabalho do Rodrigo. Queria até te parabenizar, Rodrigo, porque eu digo sempre que existe um mundo nosso como usuário de internet antes e depois da chegada sua e de outros tantos que nós temos aí no mercado, mas principalmente da tua capacidade e da tua aposta no mercado de Marabá no momento que estava todo mundo ainda ali transitando no famoso via rádio, né? E você já esteve aqui conosco no primeiro ano do programa e a gente naquela época conversou bastante sobre como estava o atendimento corporativo empresarial, que era o teu nicho de mercado naquela época. Você estava partindo para o cliente residencial, expandindo a tua rede e tudo mais. E hoje a realidade é totalmente oposta do que a gente tinha naquela época e a gente vai conversar aqui bastante sobre isso. Eu queria primeiro te dar um bom dia e te agradecer pela presença aqui conosco. Bom dia, Patrick. Eu que agradeço o convite de novo, né? Depois desses anos aí trabalhando. 3 anos. 3 anos já, né? Eu agradeço o convite e parabéns pelo programa. E a gente que agradece, né, não só a vocês como cliente, mas a cidade de Marabá por ter recebido tão bem essa empresa, esse negócio, que é tão importante hoje para tudo, né? Isso. Quando eu te trouxe da outra vez, o assunto nem era especificamente tecnologia. Eu te trouxe como um empresário que estava investindo em Marabá e faltou tinha tanta coisa para questionar, para te perguntar, que eu decidi hoje dedicar o programa apenas a conversar contigo e trouxe o nosso colega Walter, que é quem vai traduzir, né? Traduzir os teus termos técnicos aqui para a gente, para também tentar, né? Nos ajudar nesses comentários aí, nos questionamentos. Walter, muito obrigado. Obrigado, Patrick. Bom dia para você que está em casa. O Rodrigo é um grande parceiro, diga-se de passagem, do Grupo Correio, né? Nós estamos aqui no Grupo Correio, aqui nessa nova sede do Grupo Correio, desde quando estava desde quando estava no Barro, desde o projeto inicial. E eu lembro de um fato muito interessante, o Rodrigo vai lembrar, nós tínhamos um prazo para cumprir, né, enquanto filiada do SBT, e não conhecia o Rodrigo muito ainda. E nos primeiros contatos eu entendia já da área, sabia dos benefícios que uma rede de fibra traria para uma empresa do porte do Grupo Correio. E eu falei, não, essa empresa aqui é o perfil que nós estamos procurando e é uma parceria que nós temos até hoje, e diga-se de passagem, né? Daquele dia o Rodrigo nos livrou até de levar uma multa, né? Contratual, porque nós tínhamos um prazo para colocar a TV no ar e graças a Deus deu tudo certo. É uma parceria de sucesso, eu falo assim. E até hoje nós usamos os serviços da FibraLink, não tem dúvida. É uma grande empresa que está instalada em Marabá. Certo. Rodrigo, você sempre, nas nossas conversas, é sempre um entusiasta da infinidade de coisas que a gente pode explorar com tecnologia e com internet em alta velocidade, né? A banda larga, como é comumente chamado no mercado. Mas você chegou aqui, você teve que primeiro criar
E você não chegou aqui e não encontrou o cavalo selado, né? Teve que primeiro criar essa rede na cidade, ou seja, fibrar a cidade inteira. Como é que foi esse desafio de fibrar a cidade inteira? Como é que está a cobertura hoje de Marabá? Em que nível Marabá está em termos de cabeamento de fibra ótica? Patrick, óptica. A gente constrói até hoje, né? Então, é uma cidade... complexa, né? De vários trechos longos, né? Além dos 3 núcleos, a gente tem aí um núcleo que a gente vai cabear agora, que é o São Félix, né? É Morada Nova. Bairros novos que nem a prefeitura ainda conseguiu legalizar, né, todo mundo. Tem muita coisa ainda que a gente tem problema com a posteação, né? Mas está sendo um processo ainda, claro que a curva de construção, implantação, ela vem diminuindo e, obviamente, a gente tem mais tempo para dar uma atenção à integração, à implantação de novos clientes, novos negócios, né? Mas está sendo um processo, não vou dizer tão simples e tão barato, né? Mas Marabá hoje é uma cidade 90% já cabeada pela FibraLink. Né? 2015 a gente inaugurou oficialmente, 2016 a gente chegou um pouco mais forte para atender a parte corporativa, como você falou, e abriu o mercado para a área residencial, onde a gente já tinha uma capilaridade aí para atendimento e um volume maior de fornecimento de entrada para atendimento desses clientes, gerando demanda para tentar baratear. Naquele tempo, você sabe, a fibra ótica não era tão barata como é hoje, né? A gente vê uma decrescente nos valores, né? Então, a tendência é que a gente complete aí a cidade a nível de cabeamento até o final desse ano. Tá aí. Não tem o 100%, então, até final de 2018. Está aí uma notícia importante. É uma pergunta de curioso, de um usuário comum, né? Eu não tenho internet de alta velocidade em casa, nunca contratei e resolvi agora mudar. Agora falando de mim mesmo, Patrick, que sou do tempo que você usava o discado, ainda lembro como é que era o sonzinho, né? Daquele... da ligação. E lembro também quando em Brasília começou aquela coisa já da alta velocidade e você tinha que contratar, era na operadora de telefonia, ela entrava numa lista lá que esperava um mês, depois de um mês o cara vinha para olhar a tua linha, tinha que liberar no sinal não sei onde, botava um modem, até você ter realmente aquilo instalado na tua casa, você demorava 2 meses, às vezes 3 meses. Eu que te ligo hoje, ligo para uma empresa do poste da FibraLink hoje, eu consigo ter a internet em casa em quanto tempo? Nós temos um prazo máximo Desde hoje, o contato. Nós temos um prazo máximo hoje até 3 dias úteis. Nós queremos reduzir isso para 48 horas, até o final do ano também. Né? Então, já que a gente tem... No começo, a gente construía a rede e atendia aquele mercado. Né? Hoje, a gente consegue, cobrindo toda a cidade, atender com muito mais velocidade esse cliente. Né? Então, me conta o processo todo, desde que eu te ligo. Vocês vão olhar primeiro se a minha localidade tem? O primeiro processo hoje é a viabilidade técnica. O que é a viabilidade? É o cliente informar onde ele está, né, para a gente fazer uma análise aí que leva algumas horas. Né, pode levar 1 hora, pode levar 10 horas. Né? Geralmente ela é feita remotamente, né, virtualmente. Quando há complexidade, a gente tem que mandar uma viatura para verificar o local. Né? Após essa viabilidade técnica positiva, a gente solicita a área comercial para negociar com o cliente qual o plano ideal para ele. Né? Então, a partir do momento que o cliente escolhe o plano ideal para ele, ele começa o processo de contratação. Isso se resolve geralmente no mesmo dia, né? E entra na nossa agenda, no nosso cronograma de trabalho para implantação, que aí leva mais 48 horas. A gente quer reduzir esse processo todo para 48 horas. 24 para viabilidade, documentação e comercial e mais 24 para instalação. Falaste em plano, agora eu lembro, né, Walter, que no tempo, na era do rádio, o mais barato que você conseguiria para botar em casa seria pelo menos R$500 mês, né? Isso. E eu acho que isso também foi uma outra questão heróica, a queda disso aí para valores mais módicos, para a população em geral. A gente está falando aí... Com muito mais dados, né? Quando a gente começou, a gente comercializava 3 megas, né? A gente está falando em 100 megas, né? Pelo mesmo valor. Isso. Né? Mas ou seja, aquilo que tem em grandes capitais hoje, a gente já percebe aqui a nível de Marabá, né? Eu quero só chamar a atenção que os megas, né? Que é como se fosse o tamanho do cano, a banda, o que é? A largura do espaço de transmissão na fibra ótica. Certo. Né? Então, quando se fala em banda,
está falando em quanto de cano você tem para trafegar a internet. Isso não é o mais importante, ou não é o único parâmetro importante quando se contrata a internet, né? O que é mais importante é a latência, ou seja, qual é a pressão dessa internet dentro desse cano. É o tempo de resposta que você tem para o seu conteúdo externo que você está trazendo, né? Aí a gente entra na questão dos conteúdos escache locais, a gente entra na qualidade da rede, o tipo de cabo desse fornecimento, se esse provedor tem redundância ou contingência, se ele tem um backup. Caso até na própria infraestrutura da casa do cliente, né? Com certeza. Né, Rodrigo? Com certeza. Então, é um fator determinante também. Você tem que imaginar como a internet sendo uma caixa d'água, né? Uma grande caixa d'água, e você tendo um cano de banda larga, um cano grande, chegando água na sua casa, só que a pressão é o que é mais importante. Então você ter lá um cano grande e não ter uma água com pressão forte. Abriu a torneira e está saindo, está pingando. Exatamente, essa pressão é a latência. Então esses 3 parâmetros, tamanho da banda, que é a largura do cano, a pressão dela, dessa água que seria a internet, que é a latência, né? E a proteção que esse provedor de internet ou essa operadora te garante, né? Tipo de atendimento, se um link tem disponibilidade alta, se ele cai com frequência, se ele não cai. Certo. E a nossa preocupação sempre foi nesses 3 parâmetros. Nosso foco nunca vai ser em ser o mais barato. O nosso foco vai ser sempre em manter uma disponibilidade e uma qualidade alta para o cliente, que eu acho que é isso que o cliente quer. Com certeza. Essa realidade que nós inauguramos, porque primeiro você teve, estou tentando seguir uma cronologia, né? Então, primeiro você teve que cabear a cidade inteira com a fibra óptica, e a partir daí nós passamos a discutir outros tipos de coisa, né? Discutir o que você está falando, né? A latência, quantos megas eu vou conseguir, e a vida das pessoas, dos usuários de internet. Aqui eu estou tentando trabalhar a nossa realidade aqui local, né? Que é o nosso telespectador de Marabá. A gente passou a ter outras possibilidades, não é? Eu vejo educação, no próprio ramo da educação, a gente tem aqui faculdades que têm cursos semipresenciais ou cursos à distância, utilizam tecnologia, a tecnologia está presente em tudo na nossa vida e principalmente segurança, né? Hoje você poder acompanhar com câmeras de segurança de alta definição, o advento da tecnologia que nós trouxemos para Marabá fez com que também a tecnologia na ponta mudasse. Eu estava elogiando hoje aqui o tipo de câmera que a gente tem aqui de segurança, né? Um aparelho pequeno, do tamanho de um copo desse, que tem uma capacidade de imagem tremenda. O que vocês transformaram o mundo agora, esse monstro? Ele falou de muita coisa ali, precisa dar meia hora. No que vocês transformaram o mundo, esse monstro? Na verdade, Patrick, a gente está falando de internet fibra ótica, mas a fibra ótica ela é um cano para muitos serviços. Ela não foi construída para vender internet. Apenas internet. Apenas né? internet. Nós estamos falando de tudo hoje que é consumido pela sociedade, pelas empresas, né? Se a gente falar de indústria 4.0, né? O mundo ele está arrumando para ser conectado. Sim. Né? A gente fala em internet das coisas, fala em automatização de todos os objetos. Cidades inteligentes. Cidades inteligentes. Residências. A segurança, a telefonia, a televisão, tudo. A internet, o controle dos objetos, a automação, né? O controle do relógio da água, o controle do relógio da energia, quanto você está consumindo, se isso é sustentável, você pode pagar, se você não pode, quanto custa o seu banho quente. Tudo isso não é mais utopia. É uma realidade. Tudo isso é realidade. É até estranho a gente estar comentando isso. Isso já tem em Marabá. Falta tanta coisa para a gente em Marabá. Né, tanta coisa básica, né? Falando a nível de Brasil também, essa confusão política que a gente sente até mal em estar falando de coisas que estão prontas, né? Coisas que a gente já vê acontecendo e a gente não tem o básico para outras coisas. Mas a fibra ótica ela tem capacidade, tem capilaridade suficiente, gigabit. A gente está falando aqui de planos de 100 megas, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem 900 megas disponíveis para fazer tudo isso funcionar. Na FibraLink a gente já tem a segurança eletrônica implementada, gravando na nuvem. A nuvem é a própria FibraLink, é uma nuvem local. A gente já tem a telefonia pronta, não é uma telefonia do cabo metálico que a gente via aí que tem interferência, que tem problemas frequentes. Estou falando de telefonia via fibra ótica, tudo no mesmo equipamento. Então, quando o cliente instala uma internet fibra ótica, aquele aparelhinho lá, pequenininho, chega na casa do cliente, aquele é o aparelhinho que vai conectar a casa do cliente ou a empresa dele a tudo.
Nós estamos falando que não vai ser mais necessário, por exemplo, ele ter no caso de uma empresa, um servidor para rodar um sistema de gestão ou um gravador de câmeras para gravar as imagens ou qualquer que seja a infraestrutura digital para ficar isso em loco. Ele não vai precisar mais disso. Por quê? Porque a tendência é que haja um grande repositório de informações, que a gente conhece como data center, na própria FibraLink, agora na virada do ano, para rodar todo tipo de serviço sobre essa rede. Então, essa rede, ela é o cano, mas a grande máquina, que é o mais interessante para fazer os serviços funcionarem, é o que vai dar a sensação de que bom que a fibra ótica veio. Por quê? O ladrão não vai mais roubar o gravador dele quando for na empresa dele, porque ele sabe que está sendo gravado e monitorado e não está lá as imagens. Ele não precisa ter um funcionário ou dois, ou ter um terceiro para estar chamando quando o problema dele, do servidor de dados acontecer, ou a telefonia dele deu problema, ele não precisa ligar para ninguém, a gente já sabe que deu problema porque ela é monitorada e ela é digital. A televisão dele, não preciso estar ligando a TV para ver a TV, a mesma TV que eu tenho ali, eu programo, eu gravo, eu assisto a hora que eu quiser, no celular, no tablet. Então, a própria internet das coisas, né, que vai controlar tudo isso, não só o que a gente já vê hoje, mas a geladeira, tudo isso que a gente enxerga. É uma realidade presente que muita gente não conhece no dia a dia, né? Conhece. Já são protocolos prontos, né? Protocolo pronto, isso. Eu preciso fazer um intervalo e na volta do bloco eu quero que você fale um pouquinho mais sobre data center, sobre essa questão de nuvem e backup, que é uma coisa que tu és um grande entusiasta disso. Antes da gente declarar o intervalo, eu queria que o Walter deixasse uma pergunta no ar para ti também, para ser respondida no retorno. Por favor, Walter. É interessante perguntar para o Rodrigo, trouxe muitas coisas para nós. As pessoas, uma coisa que ele falou que eu queria que ele enfatizasse no próximo bloco, é que isso é uma realidade presente. E às vezes as pessoas entendem que isso são coisas de grandes centros, né, urbanos. Que estão distantes da nossa realidade. Que estão distantes, na verdade é uma realidade que está aqui, né. Eu queria, o Rodrigo, como empreendedor dessa área de tecnologia, enquanto profissional eu sinto, Rodrigo, que Marabá, diante disso, precisa massificar até mesmo para os profissionais, porque às vezes o profissional tem que ir para longe, às vezes não tem condições, porque isso, eu sempre falo que na área da tecnologia demanda a formação do profissional, tu sabe muito bem disso, tu veio de um centro-sul, né? Ela requer essa demanda financeira alta, né? E aí a FibraLink também poderia ser um parceiro. Dentro das universidades a gente também percebe, saindo desse foco um pouquinho teórico e trazendo soluções práticas para as empresas. Ou seja, nós estávamos falando no intervalo aqui, antes de começar o programa, que tu falou que demanda de profissionais qualificados, né? Eu sinto falta disso também. Dessa tecnologia, de toda essa realidade está presente aqui para nós. Você falou em informação, ensino e tecnologia. A gente vai para um rápido intervalo, Rodrigo, e em seguida você já volta com essa resposta aí. Voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. Volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje falando aqui bastante sobre tecnologia. Você que está acompanhando aí desde o início, com certeza está gostando desse bate-papo aqui com o Rodrigo, diretor de negócios da FibraLink, e também o nosso colega Walter Oliveira, que é do TI aqui do Grupo Correio de Comunicação. O Walter deixou levantou uma bola aqui no final do bloco, Rodrigo, que é uma coisa que realmente a gente tem que pensar, né? O modelo tradicional de ensino, né, de preparação de mão de obra, que você sente falta hoje, nós sentimos a falta aqui também, e tantas outras empresas, ele se esgotou, né? Nós temos que repensar essa forma de preparar o profissional, principalmente o profissional da área de tecnologia. Entrando em ensino agora, a pergunta que eu faço é, o nosso país, a nossa cidade dá atenção à tecnologia da informação e comunicação, que a gente conhece como TIC, né? Como deveria? O que a gente vê é que não existe como evoluir sem produtividade, né? O que é produtividade? Gente com máquinas, gente usando máquinas, gerando riqueza, gerando produtividade, né? Nós não vemos nenhum dos países, nenhuma empresa crescendo sem executar esse tipo de regra. E sem as TICs,
isso fica impossível, né? Então, voltando para o modelo que você falou tradicional, o modelo 1, 2, 3. O que é o modelo 1, 2, 3? 1, preparar as crianças para ficarem 20 anos na sala de aula. Estão aprendendo, né? Na verdade, elas não estão aprendendo, elas estão sendo ensinadas em modelos prontos. Elas não são treinadas para resolverem problemas. Elas são treinadas para decorarem fórmulas prontas desenvolvidas por alguém. Então, é uma grande fábrica de... não vou usar a palavra medíocre porque isso é muito, muito forte, mas é uma grande fábrica de egressos acadêmicos com pouca chance de atender a demanda que a gente está falando, né? Modelo 2, trabalhar. Então, depois que eu terminar os estudos, eu vou trabalhar. Aí você passa 40 anos até você conseguir aposentar trabalhando. Então, se eu perguntar aqui, quantos de vocês terminaram os estudos? Todo mundo vai levantar a mão. A gente terminou os estudos. Aí é que está o problema. Os estudos não terminam. Não termina. Nessa área, na maioria das áreas, os estudos não terminam, né? E o 3, que é o aposentar. Eu vou descansar quando eu for aposentar. Então, o que a gente tem hoje? Metade da população indo aí para idosos, né? Com pouca produtividade, né? O que vai acontecer? Cada vez mais os jovens vão ter que trabalhar mais e não tiveram a formação necessária para absorver as demandas de hoje. Vão ser a uberização de todos os serviços, vão fazer bico, porque alguém vai absorver a demanda da especialização, do que gera valor agregado, e isso demanda muito tempo e um sistema que a gente conhece como sistema ágil de desenvolvimento, né? Que é o PDCA, planejar, fazer, agir, corrigir, o tempo inteiro. Quanto mais você erra, mais você acerta. Esse é o modelo ágil hoje de negócio que tem que ser transportado para a educação, né? A gente vê a Tesla, né? A indústria americana de carros autônomos, né? Carros elétricos. A Tesla tem 9, 10 anos de existência. Como isso está sendo debatido agora, hein? Ela vale mais do que a GM, a Ford e a Chrysler juntas. Que estão aí quase centenárias, né? Então a gente vê um modelo educacional que ainda está longe de acompanhar as demandas que o mercado precisa. E você fala isso com muita propriedade, que você é professor universitário também, né? Esse ano eu completei 20 anos de sala de aula. Graças a Deus, acabei de sair de uma aula. Não estamos ouvindo isso, alguém talvez em casa está falando assim, ele está falando isso com a cabeça do empreendedor, né? A gente está ouvindo isso de um professor universitário. Ainda me deu aula também. Então, eu acho que é isso que tem nos impedido, Rodrigo, de termos aqui as grandes mentes que criaram os grandes players aí dos Estados Unidos, né? Patrick, Todas essas coisas que a gente utiliza hoje em dia em termos de apps e as mudanças que houveram nas nossas vidas em redes sociais nasceram no ambiente universitário. Você falando em app, em app, né? Tem uma estatística interessante. Há 8 anos atrás, o que a Apple faturava com a produção de apps, com a venda de apps na App Store dela, era 1,25 avos em relação ao faturamento do que Hollywood produz, o que o cinema produz. Então, para cada dólar faturado pela App Store da Apple, se lucrava 25 dólares no mundo do cinema. Isso em 2010. Em 2018... Como é que está essa equivalência? Em 2018, a Apple Store faturou 5 vezes mais do que o mundo do cinema faturou em 8 anos. Então, a gente está ignorando uma transformação que está acontecendo muito rápido. A gente está falando aí, se eu falar nos últimos 2.000 anos aí, o mundo do ano zero até a Revolução Industrial, 1850, tinha uma renda per capita de 500 dólares. Depois da Revolução Industrial, eu estou falando aí do vapor, da energia elétrica, né, da própria guerra, né, que incentivou muito essa parte de tecnologia, dobrou-se a renda per capita do mundo. E nos últimos 15 anos, multiplicou-se por 10. Então, olha só a analogia. Você tem nos últimos 15 anos 10 vezes o que se evoluiu a nível de, vamos falar de produtividade, nos últimos 2.000 anos. 2/3 do que as crianças do ensino fundamental hoje vão trabalhar em profissões que não existem ainda. Aí que eu queria chegar. Eu lembro que desde a Revolução Industrial,
o mundo se amarra em questões que não são realmente as questões que deveriam estar sendo discutidas, né? Criou-se a máquina, vai deixar de ter o metalúrgico, né? Vai deixar de ter o montador na fábrica. Não, criou-se outra possibilidade de emprego, né? As tecnologias sempre criaram novos espaços. E hoje em dia a gente continua com essa mesma cabeça. É o que você está falando. Isso soa como nossa, isso é traumático, isso vai ser muito ruim. O mundo, as pessoas têm que serem dinâmicas. Dinâmicas, verdade. Elas têm que se adaptar dia a dia, elas têm que trabalhar habilidades que não são habilidades que se ensinam na escola. E talvez habilidades até que a própria pessoa não sabe que tem. Eu estou falando de habilidades de empatia, de negociação, Verdade. de aceitar derrotas e levantar e ir para frente, chamada resiliência. que é a resiliência, né? Em habilidades que a máquina, eu estou falando agora de IA, né, de Artificial Intelligence, né, que são as máquinas inteligentes, que vão substituir metade das profissões em 10 anos, isso também é uma estatística oficial. Os próprios bancos hoje, né? Tu vai numa agência bancária... Como é que é a estatística aí? Em 10 anos, metade das profissões vão sumir. Daí. Isso a nível de mundo. A nível de Brasil, isso É uma pode levar realidade, um dobro, né? Então, a gente está falando A gente, quando é criança, a gente é provocado para cair, levantar, entender, perguntar, conhecer o seu ambiente. Certo. E quando a gente vai para a escola, o que acontece? Aqui agora você não tem mais liberdade para criar, você não pode criar soluções de problema. Agora você vai aprender o que eu estou falando e o professor... Rodrigo, até uma analogia. No tempo de criança do Patrick, as crianças criavam mais coisas do que hoje, que já pegam tudo pronto e seria mais ou menos isso. Eu lembro do meu tempo de... Você está certo o que você está falando, Walter? Eu lembro do meu tempo de ensino médio, que aquele garoto que era o garoto problema, tido pelo professor como garoto problema, porque ele nunca estava antenado, na verdade ele era um hiperativo que poderia estar sendo muito melhor estimulado, né? Era um cara que tinha muita facilidade. O mesmo pirralho que era o danado da sala de aula era o cara que acabava a prova primeiro. Porque, na verdade, ele estava numa outra frequência. O que eu vou te falar agora vai soar como um meio forte para o nosso telespectador. Como são as escolas hoje? Muro alto, horário para chegar, horário para sair, uma campainha para levar você para tomar um sol e tomar uma água. Para você ir no banheiro, você tem que levantar a mão e pedir com licença. Né? É um presídio. Isso é um presídio. Isso é um quartel. É um quartel. É um quartel. Né? Então, isso forma o quê? Robôs. Pessoas que estão ali preparadas para aprender um modelo lógico, matemático, pronto. Que 90% daquilo não vai agregar valor à habilidade que ele vai precisar para colaborar com a máquina. Ou seja, ou você tem aí muito dinamismo quando você termina os estudos para recuperar o seu tempo perdido, ou você vai ser o quê? Você vai ter que fazer bico. Você vai ser um uberizador de tudo aquilo que a máquina não faz, que é a parte logística. Eu vou colocar algumas imagens aqui, vou pedir para o Cadu colocar na tela. Está aqui a vedete da coisa, né? Chamada fibra. E uma das dificuldades que você está tendo, eu nem trouxe as fotos que a gente publicou esses dias, Rodrigo. Nós publicamos no jornal sobre o risco que está sendo para a nossa vida diária, já que a gente está tão dependente disso já nos últimos anos. 100%. Com essa questão das queimadas aqui na região, né? Sempre ali a queimada, embaixo do cabeamento de energia, que é onde está junto, né? Como é que isso aí está interferindo na vida de vocês? Bom, a nossa, né? A gente tem basicamente 2 problemas, né? A nível de infraestrutura. Primeiro as queimadas e os incêndios que acontecem nos postes, né? Aí eu estou falando da cultura que é de limpar o terreno, limpar o lote. Vamos botar fogo ali para limpar, porque é mais rápido, vai matar o... Que é um crime, aliás. Que é crime, né? Mais barato. Isso, quando não queima o cabo, ele atenua o cabo. Né? Você está vendo aí na imagem, a fibra óptica ela é feita basicamente do material do vidro. Né?
e ali que se transmitem as luzes, né, para se fazer a comunicação. E quando ela é aquecida ao extremo, ela perde o poder de transmitir essa luz. Então, o primeiro problema é quando o cabo não é queimado, ele perde muito a sua vida útil e a qualidade de transmitir essa luz. E a outra é na época de férias, né? A gente teve mais de 10 casos esse mês de cabos rompidos por pipa, por cerol. Né? Então, esse é um problema que não só corta o cabo, mas a gente vê aí muitos acidentes acontecerem com motoqueiros, com bicicletas, né? Com crianças que se machucam. Eu queria até destacar, Rodrigo, fora isso que você está falando, né? O perigo aqui e o perigo também de morte mesmo, de pessoas degolar uma pessoa, como a gente já viu vários casos. A gente não está tentando, com esse tipo de alerta, endemonizar a brincadeira, que é uma brincadeira inocente, uma brincadeira, né, antiga, que é a molecada ir para a rua, uma brincadeira barata, brincar com a sua pipa, né, com papagaio, seja lá como chama. Mas é a utilização desse produto do cerol na linha, né, que fazem isso para poder tirar rixa, né, brincar entre quem está soltando pipa, e isso realmente é uma coisa inaceitável nos dias de hoje. É incrível. Nossos cabos, a boa parte deles tem uma parte metálica dentro dele, né, ou uma parte que a gente chama que faz a sustentação do cabo. É um material bem rígido, né, e o cerol corta aço. É incrível que ele é como se fosse mesmo um grande serrote. Né? Brincamos muito, né? Eu queria perguntar para o Rodrigo, já que ele está falando de infraestrutura, como usuário, Patrick, as pessoas às vezes ficam impacientes, né? Acho que todos, né? Sim. Porque a internet hoje faz parte da vida das pessoas, né, Rodrigo? É interessante a gente deixar claro para as pessoas, e o Rodrigo, como empresário do ramo, muitas vezes esse problema não é uma infraestrutura, até para chegar a um serviço de fibra ótica aqui em Marabá, Rodrigo, tu poderia falar bem, não depende só da fibra link aqui na ponta, na cidade. Depende de outras questões que estão por trás, e muitas vezes esses problemas não são propriamente dito da fibra link localmente, mas sim dessas outras questões que envolvem toda essa infraestrutura para que esse serviço chegue aqui em Marabá, que hoje é uma realidade, a fibra ótica, né? Queria que tu explicasse, porque às vezes o problema é fora, aí a pessoa não quer saber, ela quer saber que ela está pagando e que ela quer usar a internet dela. Muita gente, né? Vocês ouvem muito isso. Sobra para vocês sempre. Sobra pra vocês. Está momentaneamente sem sinal, estou conseguindo abrir uma página, você já problema já fala de rota, essas já coisas. Fala mal do. Mas eu estou abrindo minha página aqui no meu telefone, aqui no meu 3G, não abro pelo link de vocês, não presta. Eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso. Eu quero começar a te explicar o seguinte: a FibraLink é uma rede metropolitana, está em Marabá, hoje, em Paraupebas também agora, né? E ela não produz conteúdo de internet, né? Então, até quero fazer um alerta, voltando à parte de educação. O Brasil é um dos maiores consumidores de internet do mundo. Sim. E um dos menores produtores de internet do mundo. Quando eu falar em produção, eu estou falando de toda a parte inteligente que faz isso funcionar e o conteúdo que alimenta os seus usuários. Né? Nós ligamos o usuário a esse conteúdo, através dessa rede metropolitana. O que liga Marabá, o que liga a rede da FibraLink ao mundo, são cabos de fornecimento. Nosso principal fornecedor é a própria Eletronorte, né, que é da Eletrobras, que é um cabo que vai via linhão para Brasília, para outras rotas, né? Diga-se de passagem, 3 vezes mais caro que um cabo terrestre, né, de uma operadora comum. A gente faz questão de manter esse cabo, a gente chama de cabo PGW, para quem olhar para o linhão de energia, aquele último cabo isolado lá em cima, sim, que é o aterramento, dentro dele tem um núcleo de fibra ótica. Então é esse cabo que nos dá um diferencial de qualidade. Ele é bem mais caro, né, mas ele não pega fogo, ou dificilmente alguém vai lá, acontecer algum problema, né? Ele tem uma latência muito menor, menor na latência é melhor, né? Ele tem uma disponibilidade muito alta, né? Então, o que liga o cliente a essa rede metropolitana é justamente esse cabo primário e outros 2 fornecedores que a gente tem de contingência. Então, é muito importante que o nosso cliente e que a população saiba que existem essas proteções, né, que eu acredito que é a única rede totalmente protegida em 3 níveis, né, da cidade. E aí,
falando em qualidade, a gente está falando de 3 redes. A rede dentro da casa da empresa, e 90% dos nossos problemas está dentro dessa rede do cliente. A gente está tentando ajudar o cliente e corrigir, né? Isso aí. A rede da FibraLink é a rede metropolitana na cidade é uma rede super bem construída. Eu posso dizer que ela só dá problema quando realmente pega fogo ou o cerol corta ela, porque é uma rede à prova de futuro. A gente está falando aí até 2050 não mudar nada de cabo óptico, né? É uma rede homologada na companhia de energia elétrica, na CELPA, talvez uma das mais elogiadas pela CELPA por ser bem construída, por respeitar 5 faixas, né? E o que liga essa rede ao mundo realmente são esses fornecedores. Rodrigo, a gente estourou o tempo desse bloco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com esse mesmo assunto logo em seguida aqui na TV Correio SBT. Volta com o programa Observadores aqui no SBT e hoje está passando rápido, ainda tem tanta coisa para a gente conversar ainda com o Rodrigo, não é isso, Walter? Tem muita coisa, né? Eu vou jogar algumas imagens aqui rapidinho, só para mostrar e depois a gente vai passar as imagens bem rápido e em seguida o Rodrigo fala sobre elas. Nossa vida agora é isso aqui, Rodrigo. A vida das pessoas em casa se resume, você olha aqui nos stories, né? Meu sábado é de frente para esse aqui, para o Netflix. Minha sexta-feira é de frente com o Netflix. Pipoca e Netflix. Agora as pessoas só falam no tal do Netflix. Já você vai explicar para a gente como é que a nossa vida está caminhando para esse negócio aí. Vamos passar mais uma, por favor, Cadu. A Smart TV, né? Principalmente agora nessa época de Copa do Mundo, como a tal da Smart TV vendeu, né? Vamos aproveitar aqui essas 2 imagens e já vamos tratar desse assunto. Por que hoje está tão simples a gente viver esse mundo aí do YouTube, do Netflix e a venda de Smart TV bombando? A gente volta a falar de conteúdo, né? Produção de conteúdo. A Netflix não só streaming de vídeo, ela financia e produz conteúdo. Hoje ela está produzindo conteúdo, né? E muito bem. O pano de fundo da minha pergunta é o seguinte, finalmente quem produz conteúdo está aprendendo a utilizar o que você está entregando para elas? Você que traz isso para dentro da casa do usuário? Olha, deixa eu só voltar a falar do streaming, né? A Apple acabou de anunciar 1 trilhão de investimentos para a produção de conteúdos para brigar com o Netflix, né? Aí a gente volta a falar de economia digital, volta a falar da geração nova que não quer saber de assistir o programa no horário que está demarcado, né? Ela quer saber, o meu filho de 4 anos, ele pega uma revista impressa e ele passa o dedo para saber se aquela página vai virar, né? O notebook, se não tiver um touchscreen, ele não aceita. Nós estamos falando de uma geração... A programação está morrendo. Nós estamos falando de uma geração que quer fazer aquilo que ela bem entender e assistir aquilo que ela quiser, no horário que ela quiser, né? E o Netflix, o que faz o Netflix ser tão gigante? Primeiro, um algoritmo de transmissão de streaming fantástico. Com internet ruim, ele se adapta à internet ruim e faz a resolução... Entra naquilo que tu falou, existem cabeças pensantes que fizeram um negócio acontecer. Porque o que acontece? Quando você tem lugares que não tem uma internet muito boa, né, que ele tem que buscar aquele conteúdo em outros lugares, né, aquilo chega até legal no provedor, mas na casa do cliente chega com problemas. A gente tem os lags, tem as indisponibilidades, tem que estar esperando carregar. O que o Netflix faz? Ele se adapta à internet do cliente. Nós percebemos isso também no Facebook. Ele não trava, ele não congela. Tá, mas além disso, vem alguém como você, um empreendedor aqui na ponta, aqui em Marabá, e faz um acordo estratégico com a Netflix. Explica aí como é que é esse acordo estratégico. Na verdade, isso não partiu da FibraLink, partiu do Netflix e está partindo de todos os conteúdos mundiais hoje. Os provedores regionais, como a FibraLink é um provedor regional, eles atendiam 8% do mercado em 2015. Está falando aí que 92% do mercado é atendido por grandes operadoras. Né? Que aí não vou falar os nomes, né? Vou fazer propaganda. Não dá, né? Em 2018, nosso último evento, 2 meses atrás, 29% do mercado já é dos provedores regionais, crescendo 18%, 19% ao ano, né?
crescendo? Não, tirando das grandes operadoras. Né? O que o Netflix está fazendo com isso? Identificando provedores regionais potenciais, ao invés de terem os seus filmes guardados em São Paulo, em Brasília, em Nova York, fora do país. nas grandes cidades, que exigem com que os provedores busquem esse conteúdo para entregar para o cliente, por exemplo, FibraLink, você é o maior da região? Você que está com mais clientes aí, você que tem mais gente com Netflix, eu estou percebendo que o seu conteúdo aumentou muito. Há uma análise da própria empresa, do Netflix. Parte deles isso. Né? Na verdade, a gente solicita, eles analisam e eles mandam, como mandaram para a gente, o conteúdo, um computador de grande porte, doado, né, pela própria Netflix para a FibraLink. Isso aconteceu também com o Google. Esse ano nós recebemos o Google, né, que são outros 2 servidores, também identificado e autenticado como sendo o maior da região. Né? FibraLink está mandando como doação para vocês aí 2 servidores que tem todo o conteúdo Google. O do Google ele disponível chama para Google Global Cache. Que é o GGC, isso. É o cache, né? Todo o conteúdo do YouTube, Google, tudo que é Google está nesses grandes computadores. Quando eu abro, então, aqui em casa, eu estou abrindo diretamente, estou abrindo de você. Nesses 2 conteúdos que... Esse conteúdo está guardado aqui. Diga-se de passagem, Patrick, 43% de tudo que se consome no mundo hoje é Google Netflix. 43%. 43%. Então, isso deixa de ir para fora e sai aqui da FibraLink, na folha 31. Né? Quando você está assistindo o seu filme, você está buscando desse servidor na FibraLink, que é como se ele estivesse dentro da sua casa. Essa rede óptica te permite uma transmissão. É interessante o Rodrigo falar isso, porque talvez muitas pessoas, o usuário comum, não sabiam disso. E eu, como da área de tecnologia, até atendendo um amigo no final de semana, né, Rodrigo? A gente sempre às vezes as pessoas nos procuram para isso. E ele falou assim, Walter, mas eu percebi uma coisa, ele falando assim para mim, né? Até então eu não sabia, depois eu fiquei sabendo já, né? Até pela proximidade com a empresa, dos projetos de vocês. E ele usava o mesmo serviço já era cliente de vocês, usava via Wi-Fi, uma rede sem fio na casa. Mas em determinados momentos, antes de vocês adquirirem esse servidor, ele tinha uma certa dificuldade de assistir o conteúdo, até porque por uma rede Wi-Fi. E depois que vocês adquiriram, que com certeza ele percebeu que houve uma melhora muito grande. Então é justamente isso que tu está colocando aqui. Você falou em 2 itens aí que merecem atenção. Primeiro, para esses conteúdos que estão localmente aqui na FibraLink, eles não sofrem controle de banda. Então, o cliente vai lá, eu quero 30 megas para colocar na minha casa. Eu uso muito Netflix. Você pode colocar 100 pessoas na sua casa assistindo Netflix. O seu 30 megas não está sendo consumido. Não tem controle de banda para esse serviço. Aí, isso entendeu? É uma enorme vantagem. É o único provedor regional que tem os caches próprios desses 2 fornecedores e a sua banda não é consumida por esses serviços. Então, isso dá uma experiência de navegação, vamos falar em latência. Né? Você está usando o Netflix da FibraLink, latência de 1 milissegundo. 1 milissegundo. Né? De um outro provedor, muito baixa. Ele vai ter que te levar para São Paulo, latência 70, 80 milissegundos. Isso não foi por 125. Então, e você está consumindo a sua banda. Eu tenho a foto aqui, talvez numa daquelas fotos tem esse computador, servidor aí, né? Vamos passar aqui, Cadu, por favor. Antes da gente... Vamos aproveitar que essa imagem está aqui. Como foi que nós distribuímos essa rede de cabeamento óptico aqui em Marabá? Através dos postes de energia elétrica. Hoje em dia você até paga por isso? A concessionária Celpa, né, ela cobra... primeiro que são 5, por lei, uma resolução da Anatel e da ANEEL, cada poste pode receber 5 faixas de cabeamento óptico, certo, de telecom. Não só óptico, mas como metálico, né? Então, a gente tem aí hoje, não só em Marabá, mas no Brasil todo, uma superlotação desses postes, né? A maioria de cabos clandestinos, usando ferragens de operadoras legais. Então, a FibraLink foi, talvez ainda o primeiro provedor que tem essa rede toda legalizada, toda homologada pela concessionária. Né? O que você vê ali, essas plaquetas amarelas são as identificações. Você vê aí que tem uma série de cabos que não tem essas plaquetas, né? Então são provedores, são empresas que ou são piratas ou ainda não fizeram a sua regularização junto à concessionária. Existe algum órgão para fiscalizar isso aqui na cidade? A própria concessionária de energia, né? De energia faz essa fiscalização, né? Já era para ter sido fiscalizado, porque nós temos aí postes
Então, 15, 20 faixas de cabos. A gente vê Né? fibra aí para tudo quanto é lado aqui na cidade. Sem padrões, cabos inapropriados, cabos com faixa elétrica, UTP, cabos sem ferragem, amarrado no poste direto. Rodrigo, isso me faz pensar outra coisa. O setor público, como é que o setor público está alerta aí, está investindo, está ajudando vocês ou atrapalhando? O setor público ele não se envolve muito. Eu quero chamar a atenção. Essa rede metropolitana, os cabeamentos que a gente está falando, né? Isso liga um sistema de gestão, liga a internet, liga diversos serviços, né? Matriz filiais. Matriz filiais. Quando se fala em mundo corporativo, em mundo privado, nós estamos aí com as empresas quase todas atendidas ou sendo atendidas ou encaminhadas para serem informatizadas com seu sistema de gestão. Hoje você não gera indicador, você não cresce, hoje você não controla, né? Até quero pedir, informar aos clientes FibraLink que a gente está implantando e inaugura esse mês um novo sistema de gestão que vai dar uma experiência de atendimento muito melhor para o cliente, né? A gente tem aí, sofreu algumas dificuldades pela procura que foi além do que a gente esperava, né? A gente partiu de poucos clientes para milhares de clientes muito rapidamente e a formação desse capital humano, desse capital sistemático para atendimento não é uma coisa tão... E implantação de rede não é uma coisa tão simples de se resolver. Para dar um exemplo, você estava falando aqui que a quantidade, quase 2 dezenas de equipes na rua simultaneamente, né? Hoje já tem muita gente trabalhando, né? Mas eu quero atentar que o nosso sistema de gestão que foi implantado esse mês é um sistema que está preparado para um atendimento sistematizado a nível de central de serviço. Todas as demandas dos clientes vão ser canalizadas num único 0800, sistematizadas, não vai ter mais ninguém, eu tentei contato, não consegui, eu tentei, deu ocupado, o cliente vai na App Store ali, no Android, baixa o aplicativo FibraLink, por ali ele abre o chamado, por ali ele altera o plano. Tem foto da tua turma de atendimento aqui, vou pedir para o Cadu colocar na tela enquanto você fala. Tem a turma, as tuas atendentes no telemarketing. Então é uma... Tá aí, ó, parte aí da turma, né? Esse aí é o pessoal do suporte, né? Hoje a FibraLink tem mais de 50 funcionários. Esse próximo mês, agora de setembro, daqui poucas semanas, nós estaremos inaugurando nossa sala no shopping de atendimento, tá? O que isso vai mudar? O que vai favorecer? Nós vamos ter uma replicação do nosso comercial no shopping, né? Por ter um horário de atendimento mais amplo, né? Por ter um ambiente mais interessante para receber o cliente. Vai ser ali onde era, ao lado da farmácia Extra Farma, ali no piso 1, né? Certo. Então, o nosso suporte estendido até meia-noite, também no próprio shopping, né? Claro que ali fecha às 10 horas, mas o suporte fica internamente trabalhando por telefone. O cliente vai ter um conforto muito maior na hora de solicitar uma demanda e uma liberdade de alterar plano, imprimir o próprio boleto pelo app dele, né? Uma central de assinante muito mais completa. E nós lá da gestão, esse é o pessoal de implantação, o pessoal de campo, né? Eu quero aproveitar e parabenizar a nossa equipe, é uma equipe fantástica, né? É uma equipe que dá mesmo, não vou dizer prazer, mas é uma honra muito, muito grande trabalhar com os melhores de cada área. A gente sempre tem esse cuidado na contratação e no treinamento dos nossos funcionários, né? Pessoal que tu tiveste que treinar, né? Porque quando tu chegaste aqui, tu não encontrou ninguém fazendo isso para poder roubar de algum lugar. Antes da gente inaugurar a FibraLink, a gente já executava serviços pro mundo da siderurgia, o mundo das prefeituras, das grandes empresas de mineração, né? O governo, né? As prefeituras. Então, uma parte dessa equipe, a gente já tinha esse conhecimento, né? Obviamente, a equipe multiplicou por 5 nos últimos 3 anos, né? Mas é uma equipe jovem, né? A média de idade lá abaixo de 30 anos. É um pessoal mesmo do mundo digital. Sem falar que esse tem né, Rodrigo, na questão no bloco passado nós falamos que o profissional de tecnologia ele está em constante, não só o profissional de tecnologia, mas está em constante evolução, aprendizado, né? Porque o aprendizado não termina, como tu falou sobre a educação, ele é em constante evolução. Isso eu entendo que tu, enquanto empresário, também tem
um custo operacional para mandar esse pessoal para fora, até porque nós estamos numa região longe dos grandes centros e a tecnologia está nos grandes centros e há investimento. Conseguir capacitar melhor esse pessoal. E capacitar melhor, né? Entendo Nós... que aqueles que são da área de projetos, que estão mais acima, aqueles que têm a cabeça pensante dentro do negócio, junto contigo. Nós temos o pessoal trabalhando quase que 24/7 lá dentro, né? Você tem uma foto aí um dos nossos data centers, né? Um dos nossos quando a gente está falando aqui de data center, é isso aqui, viu, turma? Na verdade é um data center caseiro ainda, né? Nós estamos aí construindo nossa sede própria, que vai ter um data center mais preparado para receber não só os computadores da FibraLink, né? Esses computadores aí são os do Google e do Netflix, né? Mas respondendo à tua pergunta, nós temos treinamentos periódicos com o nosso próprio pessoal. Né? Então, o nosso próprio pessoal da gestão, da gerência, né? São os próprios treinadores do restante das equipes. Então, a gente distribui hoje em células da FibraLink, né? Então, célula de atendimento, célula de suporte, célula de gestão, célula administrativa. E o que é mais interessante é que essas pessoas têm liberdade muito próximas da diretoria de definir e desenhar os treinamentos. Isso acontece quase que quinzenalmente dentro da empresa. Nosso prédio novo, a gente vai ter um auditório agora para 150 lugares para fazer isso com mais conforto. Né? Aí. Rodrigo, estamos encerrando nosso tempo. Portanto, vamos ter que deixar marcado aqui uma outra oportunidade para continuar. Eu quero Deixa a imagem por favor. Eu quero voltar naquela imagem do data center, uma antes, né? Essa aí. Então, isso aqui que vocês estão vendo, né, nos próximos meses, a FibraLink vai ter uma estrutura dessa, de outros 3 racks desse, para receber equipamentos das empresas. Então, a empresa não vai ter aquele custo de deixar o servidor 24 horas ligado na sala dele, ou no CPD porque dele. Energia, né? Energia caro, disponibilidade baixa, tem que ter um profissional para atender isso. A segurança dos dados, você estava até me dando um exemplo, né? Um sinistro, né? Um incêndio. A redundância dessa rede, né? Romper um cabo entre a empresa e a FibraLink, o outro já assume automaticamente. Então, é uma forma muito mais barata e muito mais segura para o empresariado manter os seus equipamentos. Caso ele não queira nenhum equipamento, ele contrata, a gente chama de máquina virtual, desses computadores, para rodar os serviços. Gravação das imagens, rodar os softwares de gestão, a própria tarifação, controle de telefonia, PABX virtual, guardar os backups dos arquivos de uma forma segura, né, garantida. Então, isso aí a gente chama de nuvem, de cloud. Né? Isso já está chegando a Marabá. Localmente, vai ser a primeira cloud, a primeira nuvem de disponibilidade. A gente está falando de rede, mas a rede é simplesmente quem liga o cliente a gente está uma série de serviços passando por um patamar de agregar valor a essa rede, que aí são serviços, né? Não só a produção de valor agregado, como infraestrutura de processamento, armazenamento, mas também uma forma de monitorar o que está acontecendo para o cliente, não só as imagens das câmeras, mas a infraestrutura dele em tempo real e dar um aplicativo para ele fazer essa gestão de uma forma transparente, segura, sem nenhum problema para a empresa e para a casa dele. Rodrigo, eu queria te parabenizar, porque antes das pessoas, do usuário comum de internet aqui em Marabá se preocupar com essas coisas, você já sonhava com isso, você sempre me falou disso, do sonho da gente trazer essa questão dos backups, essa questão da redundância, os serviços que a gente pode agregar nisso, a infinidade de coisas, quando muita gente achava que era simplesmente ligar o computador e navegar e abrir um site, um portal. E você já sonhava com isso e está conseguindo materializar isso. E o meu sonho de te trazer aqui era justamente isso. Tinha tentado já, né, há mais de mês a gente conciliar a nossa agenda para te trazer aqui, porque é necessário que você em casa entenda que por trás do simples fato de ligar um tablet ou um celular, ou de ligar um computador no trabalho, existe essa estrutura por trás que está sendo pensada com profissionais, com investimento, com acordos. Vira e mexe, eu te ligo, você me diz que está em Brasília ou está em São Paulo, sentado com alguém, fechando um acordo, sonhando por todos nós. Então, eu queria te parabenizar por acreditar em Marabá, por acreditar... É um parceiro nosso aqui também do Grupo Correio de Comunicação. Sim. Favoreceu agora um momento histórico nosso, né? Fizemos o aniversário da rádio de 1 ano
e transmitimos ao vivo, né, em alta qualidade, graças ao suporte da FibraLink. E eu, como um comunicador, fiquei feliz, achei um dia histórico para a gente, foi um dia histórico para Marabá, porque ninguém nunca tinha feito isso, e fizemos isso aqui na TV Correio. E eu queria te parabenizar e agradecer por isso, e com certeza é só o primeiro de muitas coisas que nós ainda vamos aprontar juntos aí. Quem agradece é eu que agradeço, a empresa agradece, não só vocês aqui do Correio, como a toda a cidade, né, os nossos clientes em especial, a nossa equipe que faz isso tudo acontecer, né. É uma satisfação a gente ter iniciado esse processo na região, né? Foi a primeira rede óptica, a primeira rede... Os pioneiros. Né? Uma rede construída para ser uma rede de nova geração, né? Uma rede muito bem construída, por sinal. E outras empresas vieram, isso é uma satisfação muito grande para a gente ter desbravado isso, né? E eu quero dar os parabéns para vocês por estar sempre buscando o que tem de melhor, né? Hoje vocês têm FibraLink aqui, né? São um parceiro excepcional da gente. Vocês têm uma rede muito bem construída, né? Vocês buscam essa qualidade, essa excelência em transmissão, né? De todos os serviços de vocês. E isso é o que a gente deseja para as empresas, né? Que as empresas encarem isso não como um gasto, né? Mas como um investimento. Né? 90% dos nossos problemas, dos nossos clientes hoje, que abrem uma ordem de serviço, são com redes internas. Problema de energia, ou um roteador que não está acompanhando o tamanho da banda, né? E ele tem que ter essa sensibilidade que um investimento interno é necessário, né? E aí vocês hoje são uma empresa que tem um modelo dessa infraestrutura, né, de TIC, né, para que não aconteçam os problemas. E tempo, nesse caso, é dinheiro, né? Se resolver problema, ter uma disponibilidade, né? Isso que a gente quer que as empresas enxerguem na nossa área, principalmente. E a população de modo geral. Sem falar que o Grupo Correio o negócio aqui é pegado mesmo, não pode parar não. 24 horas. 24 horas. Obrigado, Valtinho, que nos aqui acompanhou aqui também. Prazer, né? Tá com o Rodrigo aqui, é uma aula de tecnologia. Verdade. O Rodrigo também é professor, né? Não vamos deixar não vai demorar 3 anos a próxima do Rodrigo aqui não. Ano que vem a gente já traz ele de novo. A gente entende que o Rodrigo, ele trouxe o sonho de muita gente. Eu lembro que quando eu estava em Palmas, né, quando eu comecei a ver banda larga, eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer? Não vou ver isso em Marabá. Então, assim, parabenizar pela realização desse nosso sonho. Entendeu? Walter, obrigado. Rodrigo, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou em casa, toda a nossa equipe aqui do programa Observadores. Até a semana que vem aqui no SBT. Bom domingo a todos. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.